Oi, meu nome é Bianca Rosário, aluna do 8º ano A, e hoje eu vou falar as causas da Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. Também teve várias outras razões que ajudam a entender o início dessa revolta. A insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai. Também teve a insatisfação com a criação da Guarda Nacional, a insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834. E também teve a insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província. E também as circulações dos ideais federalistas e republicanos na região. A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas à medida que a situação avançou, a saída separatística ganhou força. Que morava no interior do estado e teve uma grande causa, a insatisfação dessa elite com a falta de autonomia e com os pesados impostos cobrados, sobretudo no charque, carne seca. Essa revolta, que contou com nomes como Bento Gonçalves e David Canabarro, foi a maior revolta provincial de todo o período monárquico brasileiro, pois teve duração de 10 anos. Os farrapos foram derrotados em grande parte pela ação do Barão de Caxias, um dos grandes nomes do exército brasileiro no século XIX. O Rio Grande do Sul era uma província que possuía uma grande quantidade de estancieiros e charqueadores, os quais criavam gado, produziam charque, respectivamente. Essas duas atividades econômicas estabeleceram-se nessa região na virada do século XVII e XVIII, para atender às necessidades do centro-sul brasileiro. O charque, por exemplo, era utilizado na alimentação dos escravos. Outro ponto importante a ser mencionado era a relativa economia do Rio Grande do Sul, pode ser distante do Rio de Janeiro. Por ser distante do Rio de Janeiro, então essa capital, a atuação das tropas dos estancieiros para garantir a defesa de suas terras. Haja visita aos números conflitos territoriais existentes na região, primeiro entre portugueses e espanhóis e depois entre os brasileiros, uruguaianos e argentinos. A autonomia dos estancieiros gaúchos começou a diminuir com a independência do Brasil e o projeto centralizado imposto por Dom Pedro I. Naturalmente, desagradou os gaúchos. Além dessa questão, devemos considerar assuntos relativos aos fatores econômicos, principalmente os impostos que eram cobrados dos estancieiros e charqueadores. Os gaúchos que lutaram na Guerra dos Farrapos reuniram-se no dia 18 de setembro de 1835 e decidiram que a revolta seria iniciada 2 dias depois, 20 de setembro. Quando a revolta foi iniciada, ela não tinha caráter
separatista, mas o decorrer dos acontecimentos levou ao caminho do separatismo. Logo no início, os farrapos enviaram tropas para Porto Alegre e conquistaram a capital gaúcha sem encontrar resistência. Foi somente em 11 de setembro de 1836 que os farrapos decidiram pela separação e foi proclamada a República de Piratini, ou República Rio-Grandense. Isso deu início à sua nova fase da Revolução, e os conflitos tornaram-se mais agressivos. A declaração de independência realizada pelos gaúchos foi motivada pela vitória deles na Batalha de Seival, travada no dia 20 de setembro. Muitos historiadores afirmam que a proclamação da República Rio-Grandense deu fim à fase da revolta e marcou o início da fase da guerra. Bento Gonçalves, um dos líderes dos farrapos, foi nomeado presidente dessa república em 1836, mas só conseguiu assumir de fato no ano seguinte, após fugir da prisão em 1837. Revolução. Os farrapos conseguiram sobrepor-se às forças imperiais e venceram batalhas importantes, como Batalha de Seival e Batalha do Barro Vermelho. Um momento marcante aconteceu em julho de 1839, quando David Canabarro e Giuseppe Garibaldi liberaram a conquista da Laguna e fundaram a República Juliana, localizada no atual estado de Santa Catarina. O controle sobre a região da Laguna, no entanto, durou pouco, pois, em novembro de 1839, as tropas imperiais já haviam reconquistado a região. A queda da Laguna também marcou o início da decadência dos farrapos na luta contra o Império. Alguns fatores que contribuíram para a derrota dos farrapos foram outras revoltas provinciais, como a Sabinada, a Canabagem e a Balaiada, encerraram-se entre 1840 e 1841. Isso permitiu ao Império concentrar suas forças contra os gaúchos. Também nomeação de Luiz Alves de Lima e Silva, na época Barão de Caxias, por liberar as tropas imperiais. O dos farrapos ficou evidente porque, a partir de 1842, os combates que antes já não eram grandes tornaram áreas. Boa noite, professora Gisele. Aqui é Gabriel Fernandes Maia, no 8º ano A. E hoje eu vou falar sobre o ano de 1840, os farrapos perdem o território. Até o ano de 1840, podia-se perceber um período de ascensão farroupilha, com várias vitórias no campo militar. Após esse período, é perceptível uma situação de decadência iniciada com a queda de Laguna, que havia retomado Laguna. Logo é nomeado o novo presidente imperial da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e comandante do exército imperial na província. Também começaram as desavenças políticas entre os farroupilhas, com consequências funestas no futuro. No começo de 1840, os farroupilhas controlavam boa parte do interior, mas não tinham uma saída para o mar. Além disso, enquanto as tropas grandeses se concentravam no centro de Porto Alegre, capacitava a capital da República desde 14 de fevereiro de 1839, considerada por causa do difícil acesso. Foi invadida pelos imperiais
imperiais instalou-se a capital em Alegrete em 26 de março. E essa foi a minha apresentação. Os farrapos começaram a se enfraquecer a partir de 1840 por causa do fim de outras revoltas provinciais e pela nomeação de Barão de Caxias como comandante das tropas imperiais. Barão de Caxias também conseguiu ampliar o enfraquecimento dos farrapos utilizando poderes militares e diplomacia, forçando então os farrapos negociarem. Essa negociação entre os farrapos e o Império levou diretamente ao Tratado de Poncho Verde, assinado em 1º de março de 1845, levando então aos seguintes acordos. Os farrapos poderiam escolher o seu próprio governador, os escravos que lutaram junto com os farrapos seriam libertados, os rebeldes seriam perdoados, o charque estrangeiro seria taxado 25% e as dívidas que foram feitas durante os 10 anos de conflito seriam totalmente pagas pelo governo, mas sendo então somente 75% desse acordo cumprido. Os outros 25% o Barão de Caxias excluiu da Portila, mas sendo assim os farrapos não podendo fazer mais nada porque o contrato já havia sido assinado.